E aí, aqui sim, os requisitos de qualidade de dados, eles são definidos por negócio, tá? E quem define dentro de um programa, né, de governança de dados, quem define, quem bate martelo é o owner. Só que, como eu já falei várias vezes em questões ligadas à governança de dados, esse owner ele deve ser apoiado pelo steward. Então, em muitas situações, quem monta tudo, pensa, não é? Eh, Coloca no papel é o steward, tá? E quem aprova, não é, e formaliza é o owner. Mas isso deve vir de negócio, tá? Então, vou chegar aqui, eu vou colocar uma definição de alguns requisitos de qualidade, por exemplo, de cliente, tá? Então, eu posso colocar aqui algumas regras, tá? Que a gente vai ter que pensar um pouquinho mais, tá? Eu vou usar isso como algum exemplo de violação mais lá aqui na frente, né. Então digamos, tá, que um dos requisitos que eu coloco aqui na qualidade de dados é que o dado do meu cliente, ele tem de estar atualizado, ou seja, é um dado que se ele entrou, ah, na base há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu tenho que dar algum jeito de garantir realmente, de verificar, né, se aquele dado que ele entrou ainda é válido, se ele não mudou, né, se o contato dele é quente, né. Então esse é o requisito que eu tenho, tá. Não vou colocar muitos aqui não, né. E outro requisito que eu posso colocar é o seguinte: olha, o cliente, ele tem um perfil, né. Então, por exemplo, tô de vamos imaginar aqui que eu estou falando aqui de um banco, tá. E aí eu identifico que esse cliente, por exemplo, o perfil dele é de um investidor qualificado, né. E o que que é um investidor qualificado? É um investidor que tem acesso aos melhores investimentos, né, geralmente com uma melhor rentabilidade, mas não é qualquer um que pode ter acesso a esse tipo de investimento. Ele, por já ter um volume grande ou por ser uma pessoa que já demonstrou conhecimento na questão de investimento, por exemplo, tá? Ele é qualificado como investidor qualificado e alguns papéis ele tem acesso, né, para investir no banco, quanto que outros, né, alguns afegãos médios, né, vamos dizer assim, não têm acesso, tá? E aí eu falo: olha, o meu cliente ele um cliente com qualidade é aquele cliente que tem produtos contratados conosco de acordo com o perfil dele, tá. Então vamos pensar aqui, essa pessoa, tem fundos especiais, né, a rentabilidade, dos investimentos dessa pessoa é sempre acima de 1% ao mês, né. E aí beleza, então vamos imaginar aqui, não é, que o Bergson, né, ele é cliente de um banco, tá. Eh Os meus dados estão atualizados, tá. Eu tenho, por exemplo, não tem isso não, tá, gente, mas, bem que eu poderia ter, né, mas digamos que eu tenho, assim, 100 milhões aplicado no banco, tá. E aí, de repente, o que que eu vejo? Eh, eu tenho as minhas aplicações, mas eu tenho algumas aplicações ali do tipo, plano de capitalização. O que que é um plano de capitalização? É o pior investimento do mundo. Tá? É aquele investimento ali, não é, que com certeza um investidor qualificado sabe que ele não vai ganhar dinheiro, tá? Eh, e aí tem alguns produtos desses, né, associados ali dentro da minha carteira, né. Provavelmente o banco nem deve considerar isso como investimento, mas vamos pensar que sim, tá? Eu tenho ali, esses produtos, ligados à minha carteira. Reparem que nesse caso, né, eh, a contratação desse plano de capitalização, tá, foi feita, tá, eh, mas foi feita na seguinte questão: eu tinha algum problema, né, para resolver no banco, tal,
Aí a pessoa pegou, resolveu, né, e chegou para mim e falou o seguinte: "Poxa, bem que você podia me ajudar, né. Pô, a gente tá numa campanha aqui, faz esse plano de capitalização aqui, cara, vai que você é sorteado, e aí você concorre". Aí tem aqueles critérios ali de venda, né, que, assim, não vai convencer um investidor qualificado, né. E aí você, para ajudar, tá, você pega e faz. Só que como você tem bastante dinheiro ali, você não faz uma vez, né, então vira e mexe você vai lá, a pessoa vai, te pede, você coloca ali, tá. Eh, e aí o que acontece? Eu, a nível de tecnologia, né, o banco a nível de tecnologia, eh, ele não feriu nada, né, tá tudo ok, né. Aquilo foi contratado, o produto é aquele, foi feito na data tal, né. Se bobear, a pessoa foi até na agência, assinou ali, fez, assim, botou o dedinho lá, não é, confirmou com a biometria, tá. Então não estou ferindo nada. A nível de processo de venda, dependendo de como é feito esse processo, eu posso ter violado, né, as diretrizes principais do meu processo ou não. Mas vamos pensar aqui que não, tá. Eh, mas em relação a ter um produto vamos chamar assim, na cesta daquele cliente, que não tem nada a ver com o perfil dele, eu tenho. E aí o que acontece? Se uma das minhas premissas é que esse cara, né, essa pessoa, ela tenha ali, produtos ligados ao perfil dela, de certa forma, eu estou colocando ali um dado, tudo bem, ele representa a realidade, mas está fora do que eu quero a nível de qualidade de dados para os meus clientes, tá. Então isso não é tecnologia, não é dados que vai conseguir falar. E isso acontece bastante nas instituições, tá. Então essa definição, ela acaba sempre, vindo de negócio, tá. E são várias essas regras, tá. Eu podia parar aqui e colocar um monte de exemplos, tá. E aí o que acontece? Quando isso vem de negócio, tá, a gente tem que pegar essas regras, né, e aí vem para a questão aqui do controle. Como eu falei para vocês, perdão, isso é necessário, tá. Só que a gente precisa, né, entender que tem coisas antes. Então, se eu tenho um planejamento bom, o meu controle inclusive vai ser mais rico, né, vai ser mais completo. E aí esse controle geralmente, tá, e aí de novo, geralmente, eu não estou taxando aqui que é tecnologia que faz, tá, mas geralmente isso vem para uma área de tecnologia para rodar um data profiling, né, que é o quê? Uma vez definidas essas regras, esses requisitos, eu vou, né, buscar quais são os registros na minha base que atendem e os que não atendem aqueles meus requisitos que eu defini aqui por negócio, tá. E aí a gente roda o data profiling, tá, e aí geralmente vem estatísticas, né, o percentual de tantos por cento, cumpriu as regras, tanto não cumpriu, dos que não cumpriram, as causas foram essas, né. A gente pode enriquecer bem, a qualidade desse profiling, e com isso a gente vai ter a geração dos nossos indicadores, tá. E quando a gente fala em qualidade de dados, indicadores que vêm aqui da qualidade de dados, eu tenho, de certa forma, uma facilidade em alinhar isso com a estratégia corporativa da companhia, tá. Então estou dando um exemplo aqui de clientes, tá. Eh E aí, digamos, tá, que o nosso cenário seja o seguinte: olha, dentro da nossa base, não é, vamos colocar aqui 20 milhões de clientes, tá, eh, 60% dos registros atendem aos nossos requisitos. Ou seja, são dados que vão servir para a empresa fazer trabalhos em cima deles. Os outros 40, eu vou ter uma certa dificuldade. Então, digamos que, por exemplo,
esses outros 40% sejam algo que, por exemplo, ferem ali um requisito que eu coloquei, que é o seguinte: olha, o contato deve estar atualizado. Isso é uma coisa. Outro, eu um dado de qualidade de cliente é aquele dado que eu consiga, né, entrar em contato com ele. Que eu posso ter o dado atualizado, eu posso não conseguir entrar em contato com o cliente, tá? Exemplo, o Bergson abriu, tô falando de banco aqui, né, então o Bergson abriu a conta lá no BLR Bank, né, virei banqueiro agora, né. E aí ele foi lá, abriu a conta, deu os dados, né, ele foi contratado para trabalhar numa empresa, foi lá com uma cartinha, e tal, e aí na hora de colocar o contato dele, ele colocou ali o contato do telefone do trabalho dele, né. Aquele telefone existe, né? Ele trabalha, não é, em um regime, né, vamos dizer assim, híbrido. Então, 3 vezes na semana, ele está lá na empresa, naquele telefone, né. Se eu ligar na hora do expediente, né, eh, provavelmente eu vou achar ele, mas ele não colocou ali, por exemplo, o número do celular dele, o número de contato pessoal, tá. Eh E aí nem sempre eu vou conseguir acessar ele, tá. Então é um dado atualizado? É. Eu consigo chegar nele? Mais ou menos, né, porque se ele não estiver na mesa, ele não atende. E 2 dias da semana que ele está, por exemplo, trabalhando remoto, ele não vai atender. Se ele tiver em reunião, alguma coisa, ele não vai atender, tá. Então não é um contato, é um contato que sim, está correto, né, mas não é um contato ali que você vai chegar nele, tá. Um exemplo que eu faço muito, né, até porque se eu não fizer isso, né, isso no meu dia a dia, tá, eu não consigo ter tempo para nada, né. Por exemplo, eu vou no shopping, faço alguma compra em algum lugar, né, e aí vem: "Ah, tem aqui nosso cadastro, não sei o quê", aí você pode me passar o seu e-mail, né, e aí, assim, telefone e e-mail, telefone eu não passo o correto, eu chuto na hora lá. Meu telefone é 9, aí vai do que vem na minha cabeça, né. E o e-mail eu coloco, não é, eh, até ter o meu nome ali, aí ponho spam, ponto spam, né, spam do Bergson, né, aí arroba, né, o provedor ali e tal. Ou seja, é um e-mail válido, tá, a pessoa vai mandar uma mensagem, vai chegar na caixa postal. Só que, cara, eu não vou abrir aquilo ali, né. Então a gente, começa a fazer essas análises aqui, ter esse entendimento. Quanto mais eu detalhar essas opções, esse tipo de situação, meu data profiling vai ser mais, eh, completo e os meus indicadores eu vou começar a entender melhor, né. Então por que às vezes o dado está atualizado, mas eu não consigo chegar no cliente, né. E aí a gente começa a avaliar isso, né, e aí o que dá para corrigir, por exemplo, a gente corrige, né, faz algum tipo de enriquecimento, né, se for necessário, se puder ser feito também, né. Tem toda a questão de orçamento da empresa, tem a questão legal também, eu posso pegar, determinado tipo de informação em outro lugar e colocar aqui, né. Então a gente tem que olhar isso tudo, mas a gente pode enriquecer. Então isso aqui entra mais numa questão aqui de controle, tá, que é o que as empresas fazem hoje, tá. Só que acontece, eu tenho os problemas crônicos aqui com a qualidade de dados, e a gente fica aqui trabalhando, 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 eh, e a gente não para, tá, que aí a gente vai para a questão aqui do aperfeiçoamento, que aí realmente aqui as pessoas ignoram totalmente isso aqui, que é o quê? Parar para pensar, para analisar, não é, e buscar, não é, os focos lá na causa raiz. Enquanto o problema de qualidade de dados, né, ele acontece, por quê? Tem algo por trás ali, tem um ou alguns problemas que se eu não atacar, se eu não resolver, eu vou continuar sempre precisando corrigir dados. E as pessoas esquecem disso aqui. "Ah não, eu tenho aqui", até envolve às vezes o negócio, tá, o negócio define aqui esses requisitos, essas regras, mas cara,
vem aqui o controle, mas fica naquela figurinha do que eu chamo ali do cachorro correndo atrás do rabo, né. Trabalho, 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 trabalho e a situação não melhora nunca, não é. Então, para melhorar, né, a a gente tem que fazer é o quê? É buscar identificar por que esses problemas acontecem e tentar, assim, eu digo até que em algumas, situações, a gente não vai nem conseguir resolver totalmente, mas pelo menos a gente vai minimizar isso, vai diminuir um pouco essa incidência, tá. E aqui é o que o Juran ele fala de aperfeiçoamento, né. E para trabalhar com isso, gente, aí vem, não é, o que eu falo, tá, eh de usar, né, os conceitos de qualidade total lá do passado, que até hoje são válidos, tá. Quem trabalha com qualidade, por exemplo, na indústria, continua usando as ferramentas, né, continua, usando histograma, checklist, QFD, né, Pareto, diagrama de causa e efeito, né, ou por alguns chamados de espinha de peixe ou Ishikawa, não é. O pessoal usa na veia isso daqui, tá. E isso em dados, o que que eu vejo? As pessoas não usam, às vezes, nem sabem como usar. Por quê? O foco é aqui, ó. "Ah, eu vou corrigir, eu vou corrigir, eu vou corrigir, eu vou corrigir", tá. Então a gente tem que questionar por que esse problema, o que que causa esse problema, como é que a gente pode, não é, atuar para estar eliminando ou minimizando pelo menos esse problema, tá. É o que eu chamo aqui de atuar no foco na causa raiz, tá. Eh, assim, pensar que usar essas ferramentas no dia a dia, tá. Eh, não vou falar delas aqui, que para falar delas aqui eu vou perder aqui as 3 horas, 2, 3 horas pelo menos, foco nesse, é mais trazer alguns, highlights, né, para a gente estar discutindo aqui. Conceito de melhoria contínua, né, do tipo: "Olha, eu não posso pensar que independente do meu indicador hoje, de qualidade, não é, eh, eu estou legal, não, eu nunca posso estar satisfeito", né. E pensar em reuniões de análise crítica, não é, onde nós avaliamos os processos, tá, que estão envolvidos com a qualidade dos dados. E aí a gente avalia esses indicadores e toma ações, tá. Então, naquele exemplo que eu dei, vamos definir a regra, olha, um dos critérios para eu considerar que o cliente tem, desculpa, que o meu dado de cliente tem uma boa qualidade, é que ele, né, cliente, esteja associado ali a produtos dentro do perfil dele, né. Isso aqui, a resolução disso aqui vai acabar caindo lá para negócio, porque provavelmente o que está acontecendo? Quem está vendendo errado. Por exemplo, o exemplo que eu dei de um banco, a pessoa que está numa agência bancária ou está fazendo uma ligação, né, via um atendimento aí digital, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vai ter que avaliar isso, vai ter que metrificar isso, olhar, identificar esses casos, capacitar essas pessoas, conscientizar essas pessoas, e às vezes não vai ter jeito. Às vezes a gente tem que pegar e ali cortar, não é, tipo, às vezes, às vezes tem até que demitir, tá. Eh, então é isso que as pessoas esquecem, elas focam muito aqui no controle e em ferramentas, tá, e esquecem aqui a questão por que a qualidade, quais são os meus requisitos e critérios de qualidade de dados, tá.